Quando eu converso com as pessoas que a gente é do agro e tá mexendo com moda, cara, a pessoa, como assim, né? Olá pessoal, bem-vindos ao Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente traz nossos alunos, membros do clube, membros da nossa comunidade, para trazerem aqui aprendizados e ensinar a vocês algo que eles aprenderam aí com a jornada junto com a gente. Eu sou Tony Celestino, sou o cofundador do G4 Educação e hoje estou aqui com um convidado super especial. Ele que foi aluno da nossa imersão, é membro do G4 Clube e é um cara que conseguiu inovar, conseguiu criar um negócio e inovar em um segmento onde ele não tinha experiência nenhuma. E isso estamos falando em algo em torno de 7 anos de experiência, onde ele conseguiu realmente trazer uma baita de uma inovação, uma transformação ao ponto de chegar a ser o maior, a maior empresa, a maior marca daquele nicho onde ele resolveu empreender, onde ele resolveu se aventurar, E estamos falando aqui do meu querido amigo Rubens Inácio. Obrigado aí pela presença, Rubens. Seja muito bem-vindo. E, cara, para começar, conta um pouquinho da sua história. Você tem uma história muito legal, A ideia aqui não é alongar muito na história, mas é bem interessante entender de onde você veio, Você veio de um mundo do agro para ir para outro mundo completamente diferente. Se apresenta aí, pessoal, conta um pouquinho aí da sua história. Obrigado, Tony. Obrigado pela oportunidade aí. Já estamos, acho que quase 2 anos aí com o G4, Legal. Comecei pela imersão 29. Fez a primeira imersão, não lembro, março, a gente estava conversando nos bastidores e de fato, depois a gente acabei indo ao clube, onde, cara, até hoje a gente estava, hoje pela manhã falando sobre isso, porque foi alguma coisa que aconteceu, eu falei, o G4 que trouxe essa pessoa, não lembro o que era de fato, mas o fator que me trouxe hoje para a gente estar falando exatamente dessa empresa, que é a TXC Brand. Quem não conhece aí, por favor, TXC Brand lá no Instagram, nas redes sociais. Então, de fato, é que eu comecei minha vida no agronegócio, mas de fato meus pais eram do Pará, na região do Pará. Meu pai começou com aviação lá e fazenda, e eu comecei muito cedo com ele. A gente tinha um modo disciplinar de trabalhar, então eu comecei a trabalhar de fato com ele com 8 anos de idade, já estava trabalhando ali na oficina. Meu pai tinha uma oficina mecânica, comecei a varrer na oficina, e ali eu passei a estoque de almoxerifado, aprendi a soldar, só não fui torneiro mecânico ali, passei por tudo, e chegou a um ponto que a gente se aprofundou em agropecuária. Mas, cara, eu sempre gostei de comércio, gostava da venda. Ali na oficina eu passei a ser gerente de vendas. Eu trabalhava até de certa forma com gerente, porque eu não tinha idade para isso. Mas com 15 anos eu já tinha uma empresa e já administrava uma fazendinha. Era uma fazendinha que mexia com leite, na verdade. E aí com 15 anos já comprei meu carro, porque eu fui emancipado, toda essa situação. Aos 17 anos fui à capital, que é Goiânia, e retornei depois de formado. Me formei em uma história um pouco longa, mas eu estou tentando a gente diminuir ela. Formei em medicina veterinária, não satisfeito no 3º ano, em vez de largar, eu acabei fazendo administração. E aí, eu fiz as duas, ainda eu estudava cedo, à tarde e à noite. Eu acho que isso é muito importante, que é a parte de disciplina, onde as pessoas precisam chegar hoje, Tony? A pessoa não aguenta o processo e nem tem a disciplina. Então, eu acabei estudando cedo, à tarde e à noite, me formei em ambas. Mesmo não satisfeito. Exatamente. E aí, eu fiz gestão e fiz uma pós em gestão executiva. Mas, de fato, ali eu me encontrei com a parte de gestão. Legal. Mas eu sempre me considerei um pouco bem vendedor. De fato, eu acho que as coisas, eu gosto muito da parte de vendas, e a empresa não tem, o Jonathan fala isso, não tem nenhuma dor que não se sana com vendas, E de fato toda empresa sofre processo de escalar, sofre com problema financeiro, mau planejamento, mas a venda sana tudo isso, Impressionante isso. Se tem venda, a dor cicatriza mais rápido. E de certo modo, eu já era muito inteirado com o agro e o cavalo. Do cavalo me trouxe um sócio que era um grande vendedor, se não o melhor vendedor do Brasil, e a gente fundou a Texas Center. A Texas Center hoje, vai seguindo lá, a Texas Center é o maior complexo western da América Latina. Nossa loja, este ano, completa exatamente hoje, no dia da gravação, ela completa 9 anos. Que legal. Ela completa 9 anos e a gente está desenhando um projeto bem grande de 10 anos, porque a representatividade da loja. Então, para vocês terem uma ideia, a loja vai ter 2.400 metros quadrados de área de varejo,
Mas o que é uma loja, a experiência da Texas Center, eu acho que é um pouquinho do que você vai encontrar, vai direto na página do Instagram, acho que lá vocês vão conseguir ver fotos em 360. Cara, lá tem onde barbearia, brinquedoteca, lanchonete, bar, não é mais uma loja de roupa ou de cavalo, tá? É uma experiência totalmente diferente. Eu sempre falo lá que a gente tá vendendo de veneno de rato até vender um casaco da Lacoste. Só quem experimenta todo aquele universo ali. E daquela dor ali que a gente surgiu em 2015, que era a dor da alta do dólar, alguns produtos específicos da Texas Center, algumas marcas que eu não posso citar aqui de perto, as marcas são marcas muito nichadas, elas agregaram um valor do qual o cliente, naquele prazo curto, ali não assimilaram o consumo dela. Foi aí que a gente entrou com a ideia de montar a TXC. Falei, cara, vamos fazer uma marca com essa... Mas peraí, então, Rubens. Então, você tinha, né, a atividade no agro, que você não largou, né? Não. A gente tem 3 propriedades hoje lá no Pará, trabalha com gado de engorda lá. Continua as propriedades lá, sim. E aí, de onde surgiu a ideia de abrir a Texas Center? Eu já mexia com um esporte, a gente é de um esporte que eu sou amador no esporte, chama team roping, é um laço em dupla, é uma cultura americana que a gente tem que é nada mais do que simular o que a gente faz a campo, que é laçar um boi e curar um boi que está enfermo ou com alguma coisa. Isso virou um esporte. Sim. E esse esporte me trouxe vários amigos. Entendi. Eu era um cliente de um sócio meu que chama Caio. Ele falou, Rubens, eu tô querendo sair da empresa que eu tô lá. Falei, cara, eu tava em Goiânia. Falei, cara, eu só monto essa empresa aí se for contigo. E aí aqueles negócios entre você ser um bom cliente, ser competente, cumprir com as suas obrigações. O cara tinha milhões de clientes, mas ele resolveu falar comigo. Acho que aí é um processo que talvez você tenha que entrevistar ele para saber o motivo, né? E de certa forma foi aí também que esse gancho, depois eu vou falar um pouco dos outros sócios que vêm da TXC. E aí o cavalo agro me trouxe a Texas Center. Entendi. Então eu já lá... Então a sua ideia era, eu tenho, né, minhas propriedades aqui, tenho essa atividade, né, que era um hobby. Né? É um hobby. E você percebeu que não tinha uma oferta de produtos para quem praticava aquele hobby. Até que tinha, mas o tipo de venda que as lojas faziam naquela região e o modo operante de vendas, eu era cliente. Eu sabia o que... Então você enxergou ineficiência. Com certeza. Falo isso, posso fazer melhor não. Como fizemos melhor. Entendi. Eu vou te falar só um insight aqui do que é a competência entre você achar um bom sócio, que é o sócio que tem uma carteira de clientes, sabe vender e onde os clientes apostam naquele vendedor, junto à minha gestão, que naquela época não era tão eficiente, e até hoje não é tanto, porque a gente aprende tanto, né, Tony? Mas são 10 anos isso que eu tô falando, 9 anos. Claro. E aí eu tô com um sócio de um outro negócio, ele tá aqui no fundo aqui, mas ele vai confirmar. Nós tínhamos uma meta para bater com essa Texas Center, essa meta do mês. A gente inaugurou a loja numa quarta-feira ou quinta, eu não me lembro, para fazer não era um coffee break, era um... como é que fala que você faz? Um happy hour. Nós batemos uma meta no happy hour do mês. Em 4 horas nós vendemos o que a loja precisava vender no mês, em 4 horas. Ali nasceu a Texas Center. Eu falei, nós temos um negócio... Esse business vale a pena. Esse business vale a pena. E aí a gente falou, cara, passaram-se 5 anos, eu desenhei um planejamento de sair da loja de um complexo de 225 metros de área de loja. Hoje a gente está completando 2.400 metros, a loja cresceu, então 10 vezes o tamanho dela. O mix de produtos e o nível de gestão, nós éramos, poxa, eu tenho tanta história para contar que senão vai ficar grande. A gente do caixa a limpar a banheira a gente fazia. Então é assim, só quem sabe, só quem viveu é que sabe, chega a arrepiar. E aí começou. Tem um insight interessante aí, que eu acho que quem está nos assistindo aqui pode aprender com isso, né? Muitas vezes a gente está naquela, né, quero criar um negócio, e aí, né, de certa maneira, digamos assim, começa a viajar na maionese, pensar em negócio muito complexo, muito inovador, muito diferente demais, e às vezes basta ir visitar né? Exatamente. Olhar para o seu dia a dia e pensar, putz... Eu sofri na pele, eu sofri como consumidor a necessidade do mercado, que eu era apaixonado como hobby. Aquele hobby, junto à necessidade, à ineficiência, ou vamos dizer, julgar até o método de competência dos players do mercado, me fez
ter ideia. Falei, vamos pra cima, vai dar certo. E aí eu te dei Cara, a gente sofreu até boicote, né? Quando a gente montou a Texas Center lá, os lojistas, já falei isso em outro podcast, os lojistas foram para cima dos maiores importadores do Brasil e falou, se vender para eles aí, nós não vamos comprar mais. Isso é uma história bem grande. Mas é sinal que a gente ia incomodar de alguma forma. Não deu certo. Que bom. E a gente tem amizade hoje com eles, sempre tivemos, né, de certa forma. Eu nunca levei isso pro lado pessoal de forma alguma. Então posso falar que não teve. Hoje a gente tem um nível de amizade muito grande. Esse final de semana estava na casa de um concorrente que é parceiro nosso, mas, cara, isso faz parte, vai da sua competência. Vai da sua competência. Mas, Noni, eu acho que encontrar o sócio certo, cara, também é uma... E esse sócio, porque eu já li um pedacinho disso, assim, o sócio certo, o sócio errado não vira sócio certo, cara. Ele não vira. Certo é certo. Ele pode ter competências diferentes, que acontece comigo. Eu consegui fazer boa sociedade, principalmente com que é meu sócio ali é vendas, o meu é gestão. O que é que você considera, o que é que você quer dizer com sócio certo? Porque às vezes você faz sociedade com uma pessoa por causa de uma determinada habilidade daquela pessoa, o negócio cresce e a habilidade daquele sócio não cresce na mesma velocidade que o negócio. Tudo bem, né? Eu tenho esse aí. Nós tínhamos um sócio que ele não conseguiu acompanhar a evolução de processo. Ele é um sócio errado? Nesse caso, de certa forma, ele já entrou Mas foi pela falta da habilidade dele? Ele pediu para sair por falta de... Ele não queria mudança. Entendi. Tá? Mas então... Ele não queria mudança. Ele poderia... Poderia, houve oportunidade. Quem abriu mão de querer sofrer o processo, inclusive, foi ele. Não há problema nenhum. Você considera um sócio certo, né? E pra gente tentar entender o que é um sócio errado. O sócio certo é aquele que você coloca ele para fazer aquele tipo de habilidade que ele tem que você não tem, né? Que você começa, isso é o que eu posso contar um pouquinho na TXC, que é o próximo que a gente vai falar lá. E de certa forma ele vai buscar a evolução em potencializar o que ele sabe, cara. A venda de 9 anos atrás, a venda que é hoje, nós temos 17 mil clientes de base de varejo. Então hoje esse meu sócio lá, ele ainda vai a balcão, mas hoje ele está gerenciando vendas. Sim. E ele sofreu muito para isso. Ele vai ao balcão para conhecer. Ele era um tirador de leite. Ele tirava leite. Nós somos irmãos. Eu sou pai, irmão, ele mesmo que fala. Mas de certa forma a gente o cara sofreu mas suportar esse processo aí e ter a humildade, eu acho que para mim o sócio certo é o cara que tem bons skills na área que você coloca ele, mas de certa forma ele tem humildade intelectual para saber até onde ele vai falar, mas aqui, vamos colocar a gente está entrando agora com um CEO na empresa de varejo, cara, que não chegou o limite aqui, vou potencializar a venda, mas essa parte aqui eu não consigo. Então humildade intelectual eu acho que é a melhor coisa, assim, não existe lá um bom sócio, é a palavra que não fala eu sou o dono, cara. Eu faço parte disso. Dono, essa é uma palavra muito grossa para uma corporação hoje, né? Dono não existe no organograma você colocar dono. Exato, isso não existe. Verdade. Então isso aí talvez das pequenos insights que eu te falo, o cara fala, você é dono? Isso não é cargo. Dono não é cargo. Legal. Tá? Então isso é uma das partes principais. Dono não é cargo, não existe isso. Bacana. Tá? E me conta, vamos entrar então um pouquinho agora, beleza, já entendi. Vemos do agro, né? A Texas Center foi uma oportunidade que você encontrou. E aí, né, você já contou um pouquinho aí a questão de algumas marcas, não estavam atendendo direito e tal, vocês resolveram criar a TXC. Isso, conta a TXC. Um pouquinho. Nessa alta do dólar de 2015, eu acredito que foi, não lembro exatamente, se eu não me engano, dólar, eu posso estar errado em cifras, que dólar de 2,87 bateu próximo de 4,80. Então ali a nossa compra ficou tanto inviável. Foi pós-Copa. Foi inviável a nossa compra, como a gente começou a medir que o resultado naquele momento, não é a fase de hoje, que tudo subiu e o consumo continua acelerado. O processo era o contrário, subiu tudo e a demanda baixou muito. Foi ali que a gente enxergou uma oportunidade de fazer o que ninguém estava fazendo no mercado. Entendi. Bem nichado naquilo ali. E aí a gente desenvolveu... Porque esse mercado, estamos falando aqui de mercado de moda, né? TXC, exatamente. Explica um pouquinho rapidinho o que é a TXC, né? É uma marca. É uma marca. É um brand. Né? Exatamente. A TXC é uma marca de vestuário. A gente hoje está com praticamente 1.000 pontos de venda. Nesse meio desse processo, a gente
a gente abriu mão de alguns pontos de venda para posicionamento. A gente chegou a crescer muito e depois a gente começa a abrir mão de alguns alguns mercados para a gente se posicionar melhor. A gente sempre fala, não desmerecendo não, a gente estava em alguns pontos que não estavam fazendo, o nosso brand não era compatível com aquele tipo de estabelecimento. Você começa e aí você sofre porque você tem um carinho com aquele pessoal e que está ali na base, mas eles não vão te fazer marca. Eles podem até te fazer até dinheiro, mas não vai te fazer marca. Não agrega de certa forma. Mas então a TXC é uma marca. É uma marca. Ela atende pelo nome de Têxtil Extra Company, que é Companhia Extra Têxtil. Depois a gente vai passar um pouquinho aí do Instagram para vocês, aí vocês vão entender. E aí... Mas beleza. Então estamos falando de roupa, né? Que é um segmento que, dependendo de como você encara ele hoje, é um oceano vermelho. Né? De certa forma, sim. Só que você foi encarar ele por uma ótica de um nicho, né? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai administrar um negócio, ou começar a gerar um negócio, é achar o nicho. Depois o produto. O funil desse nicho, que aí tem ainda o funil dentro dele, cara. Esse nicho é muito grande. Porque quando eu tô falando de TXC, eu tô falando da raiz nossa que é agro, mas que não é hoje. Eu não tô. Olha como eu tô hoje. Você tá cowboy urbano. Olha aí, pessoal. Isso é TXC. Legal. Tá? Então eu vou falar disso ali no final. Então você tem que achar. Então, assim, você não vai ver uma moda agro ali, você não vai ver um xadrezão. Entendi. Que não tem um nicho para o xadrezão, tem outras marcas, não é a gente. Entendi. A gente é uma moda mais... Eu sempre gosto de falar, depois os rapazes aqui vai me puxar a orelha, a gente vendeu o estilo a vida inteira, a gente vendeu um estilo, não vendeu moda, tá? Então, de certa forma, onde a TXC cresceu ali. Na verdade, a Texas Center só foi um parâmetro de vitrine pra gente. Vamos fazer um MVP ali dentro da Texas. Uma loja que na época, eu acho que nós estamos com 300 mil seguidores de rede social. Eu lembro que a nossa rede social tinha mais de 1 milhão de seguidores, que a gente tinha algumas páginas que eram agro alguma coisa, ou coisa do tipo, para fazer a nossa comunicação. A gente chegava a vender mídia nesse tempo. E ali ela foi a vitrine para nós. Cara, mas foi a mesma coisa. Numa semana a gente fez 1.200, posso até estar enganado, 1.200 peças, eu não sei de quantas referências ali, e numa semana esgotou com o mínimo de propaganda possível, tudo baseado na rede social ou informal mesmo. E ali, numa semana... Não foi só na Texas Center, então? Na primeira semana, o MVP foi só na Texas. Com a semana, a gente falou... mas vocês divulgaram e vendia na própria Texas. Ali foi o MVP, foi feito ali dentro. Falou, cara... Então, a gente tem isso aí no histórico da nossa história, tem como é que eram essas referências, um pouco diferente de tudo. Nossa logomarca, a gente passou por um processo... Mas já não era com foco no agro, não. Era com foco no agro, mas de certa forma, pra você ter ideia, naquele primeiro ano a gente chegou a fazer propaganda, não, mas assim, ensaio com um surf. O cara falou, cara, esses caras, que negócio é esse? Mas a gente começou a entender a rotina do cara. Eu vou pra praia, eu não ando de bota, mas quando eu tô na fazenda eu uso. Só que eu tô de chinelo, eu uso pijama, eu vou pra praia, eu vou pro clube. Então é uma moda clássica, mas inspirada em várias marcas, não é uma marca específica, em várias marcas, que até poucas dessas marcas performam bem aqui no Brasil. Pô, peraí, que você me deu agora um insight interessante aqui, cara. Na verdade, você não inventou um novo produto para aquele nicho que você atendia, que você estava atendendo. Você, na verdade, você entendeu que aquele nicho também consumia esses outros estilos. Exatamente, falou, exatamente, nicho, exatamente, então exatamente. É mais fácil ele comprar de mim, porque naquele primeiro momento, o meu concorrente direto são marcas que hoje ainda não chegaram. Aí eles ficaram para trás, ou eles estão naquele nicho de pronta entrega, uma roupa muito country, tá? E muito, uma calça de 100% muito pesada. Só atende aquele momento da vida exatamente. Cara. A gente atende todos os outros exatamente. Hoje a gente produz roupas de 2 anos, da criançada de 2 anos, masculino, feminino. Então o que a gente quer pegar olha, ô Tony, eu posso estar enganado, cara, mas eu tenho coisas na Texas Center que a gente está construindo que é fã. Nós tivemos um aniversário de um cliente nosso que o bolo de aniversário do cara, não é de cliente, o cara no Maranhão, o bolo de aniversário do cara era com a logo da TXC, ele todo vestido de TXC. Eu não conheço uma marca de roupa que o cara faça isso. Verdade. Eu não conheci. Se eu tiver, pode me falar e eu vou bater palma, que é isso que a gente procura.
é uma marca que tem fãs dentro do nicho dela, entendeu? A gente tem relatos, não, a gente tem fotos de adolescentes que tem 200 bonés de coleção da TXC, cara. Um boné não é uma coisa barata. Então, a gente tem fãs, então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Mas o maior insight é exatamente isso. Por quê? Não é comum a todos. Então, o insight é tão forte esse negócio que eu falo, a gente não tem concorrente. Hoje você fala assim, aonde vocês estão? Quem é o concorrente de vocês? A gente pode até olhar em pontos de venda, alguns players que estão no mercado que a gente começa a olhar, mas um concorrente direto, como eu falo direto, é assim, tem um mix parecido com o nosso, atende todo o nosso público e conversa igual a gente, não tem nenhum. Entendi. Não tem nenhum no mercado. Então é exatamente isso. O cara do agro... Tanto que você na Texas Center vende outras marcas. Vendo, né? Totalmente. E a grande sacada do negócio é que a gente está projetando uma marca do agro, mas se você parar para pensar, existe um processo de sucessão no agro. Essa galera é antenada, Tony. Essa galera é antenada. Então ela quer algo que tem identidade da raiz dela, mas que seja, mas que tenha essa parte atualizada. Ele não vai usar, ou até pode usar em alguos momentos, sim, mas porque em alguns momentos, tá? Então eu falo, cara, então a gente tem um... Exatamente. Dele, então eu acredito, não atende mais. a gente deve ter eu acredito que eu não sei quanto, mas é mais de 100 itens hoje no nosso portfólio, então atende essa gama de faixa etária, assim como masculino, infantil e feminino, cara. A gente até tá apostando bastante no feminino, estamos investindo em design de moda, porque hoje talvez seja uma das sacadas que sacadas de certa forma não, é que a gente tem um negócio, que é franquia. A gente está com 7 anos no mercado, eu acredito que o nosso processo de franquia deve ter começado em 2017. Posso estar enganado esse número, mas são 31. Vocês têm 31 pontos. Hoje a gente tem 31 franquias. Dessas 31, 2 são próprias e as outras 29 são franquias. E aí, são pontos de venda, né? São pontos de vendas. São lojas com a monomarca, só vende a nossa marca. E para multimarcas, a gente tem mais de 1.000 hoje no Brasil. Até os 1.000 lá. Exatamente. Mas de fato a gente está crescendo um pouco do feminino, porque a gente não vai vender moda, a gente vai vender estilo. Então é uma moda mais casual, básica, a mulher básica do dia a dia. Mas de certa forma também não é tão básico como qualquer outra roupa. Talvez tenha que entrar um pouco pro lado entender um pouco o que é a TXC para você entender o que a gente está falando. A gente aposta numa pegada um pouco college, um pouco university, que você vai ver algumas coisas assim. Então, de certa forma, por que investir no feminino? Porque dentro dessas lojas a gente vê que tem uma brecha muito grande. A mulher acaba sendo, a gente chama de... É a mulher que compra pro homem, né? Sim. Ela que compra pra criança. Então ela compra, e a mulher compra por impulso. Naquele momento ali, a gente acha que a gente começou a medir de 20% a 30% de perca de conversão pro feminino, porque a mulher compra por impulso. Vai comprar pro marido e não deixa de comprar pra ela. Então a gente tá crescendo bastante esse portfólio aí na parte do feminino, que aí sim é um oceano, não é um oceano azul. Mas, de certa forma, a gente identificou a nossa persona, a mulher da TXC que compra ali, tá? Tem que entender bastante isso, senão você vai cair numa briga, numa corrida de ratos aí, que aí, essa briga aí é uma briga que alavanca não, você tem que colocar muito dinheiro, não é a nossa pegada. Se for colocar o que a nossa empresa foi aportada no começo, que ela hoje é uma coisa assim, bizarra, não significa nada. Então, assim, você acertar muito o teu nicho, o que você faz, é a sacada do grande negócio. Cara, para mim eu tive 2 grandes insights até agora, tá? Essa questão do nicho, né? De você inovar dentro do nicho, né? E como que isso ajuda você a ter uma base inicial, criar os fãs, né? Que você falou, com certeza. E você conseguir ter a força frente a outras marcas já bem estabelecidas no mercado, mas que não são, né, de nicho ou daquele nicho, né? E as que são do nicho, mas que não souberem inovar, você também torna elas irrelevantes, né? Rapidinho. Então, essa sacada aqui, para mim, foi sensacional. Inclusive, tem uma metodologia de um autor que eu gosto muito, chama Verne. Vou pedir para o pessoal colocar na descrição o link para o blog dele, onde ele fala dessa que é o 70-7, que é você identificar dentro de um mercado
um nicho que representa mais ou menos 7% daquele mercado e você dominar 70% daquele nicho. Bacana. É mais ou menos, é algo parecido, caso. A gente não pode falar em números, mas é algo parecido com isso. Mas, de certa forma, a dominância é relativa a isso. Quando você coloca assim, fala o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, você colocar nossas coleções, cara, elas são... De certa forma, a gente dá uma variada nela pra gente conversar. Quando a gente faz com a nossa logo é um X, e a alusão que se faz do que a gente pode fazer com X, como tem definido na nossa missão e visão lá, que a gente quer ter o X reconhecido nos 4 cantos do mundo lá, a gente tem que dar uma surfada bem grande, porque, de certa forma, o que a gente quer representar para o mundo e desse nicho dá para crescer muito, né, Tony? Sim. Eu cheguei a divulgar no grupo lá um drop que a gente lançou, que é algo que a gente tá com... que é um drop black, talvez eu tenha um pedacinho dele lá no grupo, e aí todo mundo ficou procurando, porque, cara, eu já fiz uma propaganda totalmente reversa, ali eu já estou buscando outro público. Ali eu já estou dando uma navegada. Aquele da Pima, que é um produto de valor agregado, é uma camiseta exatamente como a gente está usando aqui, limpa, é mais ou menos isso aqui que a gente está usando. Então ali já vai para outra pegada, a gente vai dar aquela beliscada no nicho e entender. Cara, e vou te falar, foi sold out num negócio que não estava um pouco fora do nicho. Mas eu vou te falar um negócio. Mas é isso, você está dominando aquele nicho, aí você consegue brincar em outras áreas. Mas o cara do agro está no escritório, Tony, ele é um empresário. Tá? Essa é a grande sacada da TXC ali. Eu tô no empresário e o gerente da fazenda tá usando, cara. A gente divide nós temos na nossa vestuário lá é definido em algumas cotas que seriam Classic, Custom, Extra e a gente tem a X-Suite, que é a parte de UV. Cada uma tem uma categoria de preço e uma label diferente. Então a gente consegue atender desde todos os públicos, como dentro do mesmo nicho, atender o colaborador ou na sigla do agronegócio, o patrão. São labels diferentes, de preços diferentes. Tá? Então, cara, e essas sacadas que a gente vai dando no mercado, é isso, cara. É bacana, o cara. Todo mundo quer crescer, cara. Então existe muito disso, né? Eu quero usar o que você está usando. E tem uma outra onda também, que eu acho que vocês estão surfando super bem. Que eu lembre, né, alguns bons anos atrás, vamos dizer 10, 15 anos atrás, estava um pouco em declínio e agora está subindo de novo, que é essa história do agro é pop, né? Eu acho que essa pergunta foi feita para mim essa semana numa entrevista aí, mas eu acho que a própria rede social, o mundo digitalizou, né? Isso. E o cara do campo se digitalizou, então o pessoal acabou aflorando uma coisa que para nós era tão normal, mas foi preciso aflorar isso, né? Esse movimento, com também. Certeza. Eu acho que uma das grandes glórias, eu vou falar até glórias, foi o nosso network, a gente tá, e a nossa posição privilegiada que a TXC tem, que é em Goiânia, o berço do sertanejo, a gente tem muita amizade com o pessoal de sertanejo, então a nossa mídia acabou sendo orgânica, que a gente acabou participando de forma informal com os amigos de vários DVDs de grandes artistas do mundo sertanejo. E isso aí foi alguns dates que passa na nossa cabeça, cara. Foi a abertura de DVD de grandes artistas, Henrique Juliano, Jorge Mateus, passaram com a gente, então ficou gravado isso aí em YouTube, com não sei quantas milhões de visualizações, isso nos ajudou bastante, totalmente orgânico, sabe? Até porque hoje, para fazer esse modo operante com influencer, é uma coisa que a gente precisa avaliar bastante, quem é que está colocando a cara na sua marca. Hoje é um negócio, a gente está falando, ô Tony, se você parar quando eu converso com as pessoas que a gente é do agro e está mexendo com moda, cara, pessoa, como assim, né? Por mais que algodão faça roupa, quem tá no agro não entende de roupa, não é, sabe, aquele negócio que parece que não cola, mas tem tudo a ver. E aí que a gente está desenvolvendo um novo processo de visual merchandising da nossa empresa. A gente está tentando trazer a força do algodão para dentro da roupa, tentar potencializar e casar um match. A gente está desenhando um projeto novo aí com algodão. Então, assim, talvez a gente vai fazer alguns takes aí, um projeto de mostrar. A gente está fazendo a gente já tem muito projeto em andamento com a parte de sustentabilidade. Em andamento não, já está efetivo. Tem muita coisa de pegada de sustentabilidade. Nosso jeans, eu posso estar enganado se eu acho que ele leva 90% a menos de água do que o tradicional, porque consome muita água na nossa empresa, na confecção do jeans. Sim. Então nós temos algumas pegadas lá que é bem embasado em sustentabilidade,
que é essa vertente, eu sempre falo, mexa na sua raiz, não mexa na sua raiz, mexa no caule, mexa nas folhas, não é na raiz não. Esse dia eu coloquei um post para falar de algum tipo de queimada que aconteceu acidental numa propriedade minha e falo com o maior vigor que o cara da propriedade rural, o cara do agronegócio é o cara que mais preserva o meio ambiente, cara. Eu fiquei muito chateado com a coisa que aconteceu por um incêndio de uma coisa que aconteceu, um cara colocou um assim de criminoso e queimou uma mata nossa de 10 anos de preservação. Depois que a gente assumiu a propriedade, eram 10 anos, nós queimamos ela inteira por um cara que botou fogo na beira do asfalto, entendeu? Então, assim, eu levanto muito essa bandeira do agro, porque, falar de agro aqui, nós vamos encher essa... Vai virar só... Vai, exatamente. Não, mas eu acho que esse momento do agro é muito importante também. Ô, Tony, uma das coisas que a gente fez nesse momento da TXC, que acho que é bem bacana falar, é que a gente se deu muito bem no B2B, cara. Quando as pessoas não dominavam B2B há 7 anos atrás, foi ali que essa galera que eu tô falando são os meus 2 sócios. Um é muito... na verdade, a diferença entre os meus 2 sócios é gritante. Nós somos 3 pessoas bastante diferentes, só que eles são muito tecnológicos. Eu não sou um cara de tecnologia. Eu sei disso, eu lembro você na imersão lá. Cadê o seu computador? Exatamente. Sou o cara do papel, exatamente, da ideia do bloco de notas. Muito bom. São 2 pessoas de tecnologia. E hoje o Neto cuida da parte de operação e o Rafael mais da parte de criação. Então hoje ele está diretor de marketing e desenvolvimento do produto em si, que é a parte de criação e layout. Ele tem toda uma equipe, mas ele está na diretoria. Tá? Ele é que criou toda a marca e hoje a gente acaba participando, que a gente vai entendendo um pouco mais, foi tudo por ele. São habilidades diferentes. Mas logo que eles que desenvolveram todo um B2B, eu acho que naquele tempo que eu tinha a Texas Center, não existia o catálogo PDF de você receber a mercadoria e escolher. E aí a TXC, pelo menos dentro do nosso nicho lá, mas eu tô falando de grandes marcas que eu represento na Texas Center, a gente subentende que foi pioneiro. E eles criaram isso, cara. Então eles desenharam uma política de venda que a gente caracterizou até de drop fast, que é fazer cápsulas bem rápidas de coleção, vendendo um estilo. Cara, então a gente começou semanal, lançava X, gerava desejo e escassez. Entendi. Acabava. Foi aí que a gente cresceu, tá? Não B2B. depois. Não voltava. Entendi. Depois começou a demanda foi muito grande, e aí, cara, é todo um processo de colocar propaganda, vai acabar, escassez. Começou a estender para 15 dias, porque... Foi aí que você foi crescendo nesse foi exatamente. De pontos. Exatamente. Para o pessoal entender, esses seus sócios aí, então eles trouxeram essa característica de como que você vendia. Exatamente, sem ter o representante na época. Não tinha representante. Telefone, mídia digital, catálogo para direto pro lojista, WhatsApp. Cara, eu sempre falo, monta uma empresa com WhatsApp e com Excel, você montou uma empresa, cara. Não existe, era mais ou menos isso, tá? Lógico que nossa empresa já tinha todo um sistema, passamos por 2 ou 3 sistemas diferentes. Aí essa parte de sistema aí é com eles, cara. Eu só vou lá e falo ok, tá? Verdade, a gente entende um pouco, mas eles é que dominam toda essa parte hoje. Então façam bons sócios com diferentes skills para você... processo alongado, né? Então, assim, cada um na sua área. Então, esse movimento de mandar catálogo, falar, e realmente acabava, Tony. É um processo louco. O cara não digitava um dia, no outro dia acabava, e você fala, cara, que negócio... Mas chega uma hora que essa gestão de apostas, você começa a crescer muito e errar. É onde sobra dinheiro. O dinheiro tá lá. Você não conseguiu acertar você não controlar o seu fluxo de estoque. Isso. Então chegou um momento que a gente precisou... Isso pode matar, né? Com certeza. Estoque represado, você não tem um dinheiro no caixa, ele tá lá. Você não tem um caixa equivalente. Não. Então, cara, a gente resolveu fazer um processo que é de amadurecimento. Montamos todo um projeto e aí, ano passado, a gente inaugurou o nosso hub hoje, que é uma estrutura que eu espero que vocês conheçam lá no nosso On The Road lá. Vamos lá. Um espaço bem bacana. E aí pulamos para coleção. Coleção, a gente precisou ir atrás de grandes players no caso de representação. São grandes escritórios que são gestores, inclusive alguns deles já fizeram, não fizeram imersão, se eu não me engano, mas vários dos cursos eu já indiquei programas com você. Legal. Meus sócios já passaram por praticamente todas as imersões que tinham naquele momento, que foram Sales, Growth,
liderança, tá? Eu estava esperando um feedback de alguns amigos para fazer o traction, tá? Com a nossa equipe, ou ver quem é que se encaixa melhor baseado no feedback que eu vou ter desse último traction com alguns amigos do clube. Fala, Rubens, faz sentido isso, então eu tô esperando. Então o G4 foi bastante importante pra gente nisso aí. Então, de certa forma, a gente, para colocar esses caras, a gente precisou de gente que tinha gestão. A gente fala, cara, gestão é isso. E segundo que, para esses caras, esses players pegarem a nossa marca, eles precisavam de quê? De um produto fora do nicho. Falei, cara, eu vou pegar roupa por roupa? Então, onde está um dos grandes segredos nossos? Você está fora do nicho. Então, agora eu estava falando com um amigo aqui no G4, ele falou, tem até uma oportunidade de você colocar uma loja aqui em São Paulo. Então, de certa forma, a TXC é a marca do interior, cara. A gente fez um mapeamento, principalmente o Neto, que é um sócio meu, que é o CEO lá da empresa lá, hoje ele está mais ligado, de certa forma, à venda do que eu, mais micro, e eu tô mais macro, mas a gente faz reuniões pontuais, faz all hands, então a gente está muito coligado, mas de certa forma, o que a gente está ali, qual que é a grande sacada da TXC, cara? Grande sacada não tem. Grande sacada é fazer. Todo dia, sempre fala, fazer um pouquinho durante um tempão é o grande segredo. Mas, de certa forma, a gente acabou definindo e aprendendo nesse decorrer que existe uma faixa que os grandes marcas estão trabalhando, que são os pontos de cidades vitrine. Tá. São uma média de 27 lojas aí. Eu acredito que deve ter, com um novo crescimento eu acredito que a empresa... Essas são as franquias ou são as quando você define 27 vitrines, são lojas que as marcas do Brasil definem como precisam estar para se posicionar. Entendi. Depois vem uma faixa de cidades, dessas 5 a 6 mil cidades, vem uma faixa de cidades premium, cidades special, depois vem o resto. Esse resto é maravilhoso. É aí que está o dinheiro. É aí que a gente foi. Aonde? Agro, cara. A gente foi para cidade, exatamente. Quando eles estão falando em vitrine, nós estamos falando de Gramado como as capitais que estão à beira-mar. A 200 quilômetros da costa ou a 100 quilômetros da costa. Posso estar enganado, eu acredito que seja até a 100. A gente fez o caminho inverso, nós fomos olhar lá para o fundo. Por dentro. Então, essa acho que é a grande sacada do negócio. Mas todo mundo faz assim. Então eu vou fazer assim. Então a TXC é isso, cara, a gente veio pro caminho de fora. Então se você for olhar hoje, onde as nossas marcas mais performam nas franquias, são exatamente onde não tem franquia. Ali que tá todo mundo, então é ali que eu não vou. Meu nicho não tá ali. Eu não sou todo mundo. Exato. Ali já se tá todo mundo... Exatamente, então é ali que eu não tô. Então a gente acaba definindo nossas cidades-alvo, assim como o nosso público-alvo. Não tem praticamente, nós temos vendas no interior de São Paulo. Aqui na capital, nem faz sentido pra gente, cara. Quando você monta teu funil, o processo é hoje, a gente começa a ter loja, posso estar enganado aqui, de Sorocaba para baixo ali, a gente começa a estar numa pegada, essa pegada bem capital, fora, sem o pezinho no agro. Então a gente tem uma franquia em Ourinhos, nós temos um projeto para São José do Rio Preto, são esses tipos de cidades. Presidente Prudente, são esses tipos de cidades, falando-se de São Paulo, temos em Berlândia, numa loja fantástica nossa, Berlândia já começa a conversar com a gente, Triângulo Mineiro, tá? Então a gente é esse tipo de marca, então nossa comunicação acaba muitas vezes não chegando a você, porque você está aqui, cara, por mais que você está no G4 e tudo, mas o seu consumo está em São Paulo, eu acredito que esteja, você não vai ver a TXC aqui, mas se você está lá em Sinop, você vai conversar com a gente. Entendi. Então, talvez a grande sacada do negócio, cara, é exatamente o contrário. Vou fazer, cara, tá todo... Aí aquela velha que mas você não é todo mundo, entendeu? Nadar contra a maré. Totalmente, com certeza. Para nós foi totalmente o contrário. Então, aí nessas horas que você vai para os escritórios de representação, a gente nunca teve um não. Porque o cara, é lógico que a gente vai para um escritório que faça sentido pra gente. Então, hoje a gente conseguiu fazer pontos de venda no Nordeste que a gente nunca achou que ia estar. Porque o cara chega lá, ele representa as grandes marcas do mercado aí de moda, mas praticamente todas. O cara tá 20, 30 anos no mercado, ele é um gestor, ele não é um representante, ele é um gestor de moda. É tudo com a agenda marcada, faz onboard antes de vender pra pessoa, não é chega e vende, abre e vende. Então a gente foi atrás de pessoas que têm gestão. E aí a gente nunca teve um não. Por quê? Porque na hora que você apresenta a sua marca, mostra o que é, como começou e qual o caminho que faz sentido para mim. Tá? Então é lógico que a gente tem dificuldades em alguns pontos de venda do Brasil.
mas é muito pouco hoje. A gente está bem capitalizado hoje, mas nós temos um projeto bem grande, nós temos um planejamento até 2025 bem definido, a gente está cumprindo ele. Na verdade, a gente acaba até tendo a longo prazo de 2030, mas essas sazonalidades e adversidades que apareceram nos últimos 2 anos fez a gente mudar, né? Mas, cara, a nossa raiz continua aí, os nossos projetos estão a gente está falando de crescimento de mais de 100% esse ano, a gente havia conversado disso, tá? Mas o grande então assim, a gente gosta de falar, mas de certa forma é bom para acordar as pessoas, né? O caminho contrário, às vezes faz todo sentido, né? Muitas vezes você é bem criticado para falar, cara, você está fazendo o inverso, mas às vezes o inverso é que dá certo. Mas você tem que estudar, tem que se comprometer e entender a jornada do teu... Você não fez isso de maneira aleatória. Não, foi testado e entendido a jornada do nosso cliente inteira. Você tem que definir a jornada, entendeu? Eu acho que nós somos a cara do nosso negócio, a gente consome o nosso produto, a gente sabe a nossa jornada. Baseado, então, talvez... Você sabe onde as outras pessoas similares a vocês às vezes tem gente que está em outros negócios que não entende nada daquilo, mas entende de gestão. O cara tá vendendo game, cara, mas o cara mas ele não entende de game, mas ele acaba pegando algo, pessoas que entendem e faz sentido. Para nós não, a gente tem a grande bênção de entender do que a gente está fazendo hoje, né? Porque na época era bem amador, hoje a gente vai entendendo, faz parte, e o G4 nos ajuda para isso, né? Entre projetos, network, cursos ou coisas do tipo, mas de certa forma você é muito criticado por estar fazendo o caminho contrário. Mas, cara, isso aí é o que deu certo para nós aí, entendemos bem a jornada do nosso cliente, exatamente que o cara não tá na roça exatamente. Então isso aí fez todo sentido pra gente. Fantástico, Rubens. Deixa eu ver, vamos fazer um breve resumo aqui. Então, o que eu entendi aqui hoje? Você está, né, associado às pessoas certas, né, trazer os sócios certos. Com certeza, né, pessoas certas. Pra gente. Você encontrar ineficiências, né, em coisas que você faz no seu dia a dia, onde você enxerga, putz, cara, se eu estivesse fazendo isso, eu tenho certeza que eu faria melhor. Associado ao que você gosta, então, né, Tony? Associado ao que Perfeito. você gosta, é como você, hobby. o cara vai ali, o cara tá indo surfar, cara, que ineficiência de aluguel de prancha. Exato. Pô, o cara monta uma startup daquilo, nada perfeito, é né? Se nada é perfeito, sempre tem alguma coisa que pode ser feita um pouco melhor. Com certeza. Ineficiência, com certeza. Você ter o nicho, né? Você identificar o nicho e trabalhar de uma forma para atender não só as demandas 100% relacionadas àquele nicho, mas ao que está ao redor exatamente ali, né? Daquela persona. Né? Pô, todo mundo, antes da TXC, que eu saiba, não sou do segmento, né? Mas antes da TXC você tinha uma marca, né, que representava o mundo country ou agro, ele só vendia bota, né? De certa forma, naquele momento, sim, era bem nichado. Era bem nichado naquilo. Você já. Quebrou isso. Exatamente. Né? Tanto com a empresa de varejo quanto com a marca. A gente começou a administrar isso, entender, né? Entender exatamente o que eu acho que esse cara da TXC, pegando esse gancho do terceiro, é que esse cara do agro, esse que a gente tá bem dentro dele, ele não vive numa bolha, cara. Ele viaja, ele vê mundo, ele vai pra praia, ele tira férias. Então, como é que eu vou atender esse cara em todos os cantos? Com que tipo de roupa? Aí que eu atendo ele. Não é aquele cara... Eu consigo vender para aquele cara que tá lá só na fazenda. Mas, de certa forma, o nosso nicho é esse cara que viaja. Né? É a jornada dele inteira. A vida dele não é só, não é só o campo. Não é. Exatamente. Então, eu tenho que atender ele. E um outro insight que eu tive aqui foi essa questão de você trazer, né, a gestão para dentro do negócio. Né? Seja com sócios que você trouxe, o próprio sócio, né, tendo, como você falou, a humildade intelectual de reconhecer, putz, cara, tem um outro patamar aqui que eu não estou nessa altura, vamos trazer alguém. É muito importante isso, né? Então, cara, acho que se vocês assistindo isso aqui saíram com esses insights entendidos, que, na boa, serve para praticamente qualquer tipo de negócio. Qualquer, bem é tão básico, né? Mas é importante ressaltar aqui, porque são pequenos detalhes que às vezes vai mexer com aquela pessoa que está escutando. Básico, mas muitas vezes não é óbvio. Exatamente. E às vezes a pessoa está escutando aquilo fazer sentido para uma pessoa que você quer que está escutando isso aqui, né? Exatamente. Fazer esse caminho contrário, cara, é muito importante. Mas você escuta às vezes do seu pai, cara. Eu escutei falar, cara, mas... Ninguém faz isso, então vou fazer. Ser teimoso é bom também. Claro, você tem que saber correr. Correr risco calculado. Esse era o quinto insight, é o tal do nadar com com certeza, entendeu? Aí, às vezes você pensa, depois dessa maré que tá o oceano.
tá todo mundo fazendo desse jeito, vou fazer também. Muitas vezes é o contrário, né? Óbvio, não sendo inconsequente. Sim, correr risco calculado. Risco, mas você às vezes nadar um pouquinho contra, né? Ir contra a multidão é o que vai te fazer se destacar. Com certeza. Que é o que com certeza. TXC com vocês, isso aí, querido. Exatamente, muito bom. Tá bom da memória, então. O Tony colocou as 5 aqui. Eu falei, rapaz, quase que eu esqueço. Eu tô calado, ver como é que ele vai lembrar. Aí eu só converso muito, a gente se achou. É isso aí. Mas deu certo. Cara, baita aula pra mim. Foi uma baita aula mesmo. Muito obrigado aí pela sua presença. Cara, se quiser dar aqui uma última palavrinha aí, alguma coisa que você queira falar, se tem algum livro que você queira recomendar, algum lugar onde você costuma acessar para aprender, ou algum outro podcast que você participou, qualquer coisa que você queira passar aí para o público. Pessoal, queria agradecer a todos, principalmente a equipe que está aqui. Sempre que a gente veio no G4 aqui, me perguntaram se eu já tinha vindo aqui, falei já, então a gente vai conhecendo as pessoas muito solícitas. Eu acho que isso vai fazendo o negócio de vocês, né, Tony? Legal. Agradecer aos meus sócios que estão aqui no fundo escutando aqui, deve estar falando assim, falou errado, mas é isso aí mesmo, nós é doido mesmo. Mas já vai consertando esse jeitão nosso aí, mas é esse jeito simples, às vezes, de conversar também, Tony, que falta um pouco também. Pessoas conversar muito claro algumas coisas. E quero agradecer a presença e deixar um recadinho para vocês aí, que é o recado mais básico, cara. Você ter disciplina, você acreditar naquilo, correr o risco, e corre o risco enquanto você é novo, né, Tony? Eu comecei muito cedo, eu comecei a correr risco muito cedo. Então, cara, eu só para pegar um adendo, nesse meio antes de Texas, eu quebrei. Foi minha melhor faculdade dentro das 3 que eu fiz, a melhor faculdade foi quebrar, tá? Então fica essa dica aí, corra risco, não há problema. E outra coisa, eu contei meu caso de novo, como uma pessoa nova, mas você pode correr risco a qualquer idade. O sentimento de velhice tá na sua alma. Então você pode, eu consigo ver pessoas aí, sábado eu estava com um senhor lá de 77 anos, falei, que ia aposentar... Tá? Então, assim, não existe isso, né, Tony? E, de certa forma, agradecer ao G4, que tem sempre portas abertas. Legal. Eu tô saindo daqui para conversar com um grande amigo do G4 aqui, para trocar uma experiência com a gente aqui de um detalhe sobre partes de conformidade de estoque ou coisa. Então, eu sou muito satisfeito com vocês aqui. E acessar a página lá, txcbrand.com.br, vai ter um cupomzinho lá, Rubens20, quem assistir aí tem 20% de desconto, tá bom? Olha aí, obrigado a todos, ó o merchan. Maravilhoso. Tony, obrigado pela sua atenção, viu, querido? Seu tempo, cara. Que é isso, tá? Eu que agradeço e Rubens representa muito bem o que a gente faz aqui no G4, principalmente, né, depois que ele participou da imersão. Da comunidade, né? Com certeza. É um membro super ativo, está sempre disposto a ajudar, receber as pessoas lá do clube. Ele faz as visitas, né? O On The Road, que são as visitas que a gente faz as outras operações. Então, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo aqui com a gente. E eu queria agradecer também a audiência de vocês aí. Espero que vocês tenham aprendido. Eu tive várias lições aqui hoje. Espero que vocês tenham também tirado daqui algo de valor que vocês possam aplicar no negócio de vocês. E lembrem de acessar o nosso Instagram, que é o G4 Podcast, um Instagram que a gente fez especificamente para acompanhar os conteúdos, os assuntos aqui do Geração G4 e dos outros podcasts do G4. Acessem também meu Instagram, @TonyCelestino. Ele é bom. E fiquem de olho aí que já a gente anuncia qual que vai ser o nosso próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, irmão. Valeu, Tony. Obrigado.